O que eu quero fazer com vocês aqui nessa primeira projeção é a gente sempre vai voltar a isso, tá? A gente não pode perder de vista a contextualização geral de Romanos. Na quarta-feira passada eu fiz uma introdução sobre as condições em que a carta foi escrita, por que ela foi escrita, e dividi nos temas. Esses são os 5 temas dos quais o apóstolo Paulo trata. Então nós sempre vamos retomar isso, porque a gente não pode perder a visão do todo. A cada tema que a gente vai vendo, a gente tem que saber por que Paulo está tratando daquilo. Então, ele faz, no capítulo 1, de 1 a 17, um pequeno prólogo, uma introdução geral, que é esse que nós estamos estudando. Começamos vendo lá os 7 primeiros versículos desse prólogo. Aí o primeiro tema sobre o qual ele vai tratar é a condição dos pecadores, por que é que nós estamos perdidos, que ocupa esse trecho todo da carta, até o capítulo 3, verso 20. Aí o segundo tema é a resposta para o primeiro: se os pecadores não podem se salvar sozinhos, o que acontece? Há a manifestação da graça e a justificação pela fé em Cristo. E aí ele vai tratar desse assunto, como é que isso acontece, até o capítulo 5, verso 21. Como resultado da justificação pela fé, nós nos tornamos uma nova criatura, então nós temos uma nova vida. Como é que é essa nova vida na graça? Ser salvo pela graça não é só ser perdoado, mas é ter uma nova vida, ser regenerado, ter nascido de novo, ser uma nova criatura. Como é que ele fala lá em Coríntios? Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas já foram e tudo se fez novo. Como a igreja de Roma, ela era composta por uma grande quantidade de judeus que migraram para Roma, que era a capital do império, todo mundo migrava para Roma. Havia grandes oportunidades de trabalho, de comércio e etc., porque era a capital do império. Então havia uma grande quantidade de judeus. Ele falando disso, a salvação é pela graça, não é pela lei, é pela graça, não é pela lei. E agora? Como é que fica então os judeus nessa história? Se Deus escolheu os judeus, elegeu os judeus, deu a lei para os judeus, Deus está jogando tudo isso fora? Como é que fica isso? E é para responder essa pergunta que então Paulo trata desse quarto tema. Ele vai falar sobre a eleição de Israel e aí a eleição da igreja. E como é que as duas coisas funcionam juntas. É sobre isso que ele vai explicar lá até o capítulo 11, verso 36. E para terminar, ele vai falar sobre a necessidade dessa mente renovada comandar as nossas ações. E isso ele vai tratar disso de forma prática, como é que a gente vive em termos práticos essa mente em Cristo, a mente de Cristo em nós. E aí depois tem uma conclusão final, que é a despedida dele e a maneira como ele se coloca como apóstolo para servir o evangelho e se despede da carta, tá bem? Bom, então nós estamos estudando o prólogo, que é essa parte inicial, lá de trás, que vai até o versículo 17 do capítulo 1. Na quarta-feira passada, nós vimos a saudação que ele faz. Faz uma saudação à igreja, dando um resumo do que era o evangelho para ele. Só nos 7 primeiros versículos ele já dá um resumo do que é que o evangelho significava para ele. Agora ele vai se apresentar. Vejam, nesses versículos de 8 a 15, ele vai dizer quem é ele como mensageiro do evangelho. Qual é a visão que ele tem, qual é a compreensão do trabalho, como é que ele trabalha, como é que ele faz. Vocês se lembram que eu disse para vocês que ele não conhecia a igreja de Roma, não foi ele que fundou a igreja de Roma. Vocês se lembram, o que é que Paulo estava querendo quando ele escreve essa carta durante aqueles 3 meses que ele passou em Corinto. Então ele escreve de Corinto. E o que é que ele estava querendo? Ele estava terminando a 3ª viagem missionária dele, lembram disso? Ia voltar para Jerusalém levando a oferta que os macedônios levantaram para os cristãos que estavam passando fome lá na seca em Jerusalém. Ele ia voltar para Jerusalém com aquela, ia encerrar a 3ª viagem missionária dele. E o que é que ele queria? Queria ir para onde? Lembram?
Espanha. E qual é a igreja, então, que ele queria usar como ponte para chegar até a Espanha? Igreja de Roma. Então é porque ele quer usar a igreja de Roma como uma ponte para que a igreja o sustentasse, o mantivesse lá nessa quarta viagem missionária que ele queria fazer, que na verdade não aconteceu, porque a gente sabe que aí ele é preso e chega a Roma sim, mas chega a Roma numa situação bem diferente do que ele tinha planejado, chega a Roma como prisioneiro e em Roma fica. Que depois, no ano 64, ele foi martirizado pelo imperador Nero. Né? Foi decapitado por Nero. Na mesma época também Pedro foi morto. Também nessa época ele foi martirizado. Há uma história de que Pedro foi crucificado e que ele não quis ser crucificado de cabeça para cima. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como o mestre dele tinha morrido. A gente não sabe até que ponto essa história, quem conta isso é Clemente de Roma, uma carta que ele escreve também para a igreja aos Coríntios, contando isso mais ou menos no ano 97 depois de Cristo, mas a gente não sabe se isso é verdadeiro, tá bem? Bom, então temos aí o autorretrato, vamos chamar assim. Paulo está fazendo agora, do verso 8 até o verso 15, um autorretrato. Quem é ele? Para que a igreja de Roma o conhecesse. Então abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura do verso 8 até o verso 15, para nós entendermos bem o que é que Paulo está falando agora a respeito dele mesmo. Então ele começa lá no verso 8 dizendo o seguinte: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Fica aí com a sua Bíblia aberta que a gente vai recorrer ao texto para ver. Então, o que é que Paulo está dizendo a respeito dele mesmo? Nesse texto, a primeira coisa que a gente vê que Paulo está mostrando aí é que ele tem, qual é a visão que Paulo tem da obra. Qual é a visão que Paulo tem da obra do Evangelho? Qual é a visão que Paulo tem da obra do Reino de Deus? Qual é a visão que Paulo tem da obra missionária? Tá bem? Então, em primeiro lugar, ele reconhece que tudo que ele faz, tudo que ele está promovendo, todo o trabalho dele, todo o resultado do trabalho dele, ele assume que é porque ele é um cabra bom. Ele diz, é porque eu mereço, e é porque eu sou bom. Se eu não fosse bom, esse negócio não acontecia. É isso que ele diz aí? Ele dá graças a quem aí? Qual a primeira frase que ele diz aí? Primeiramente, eu faço o quê? Estou grato a Deus. Então, na visão que ele tem da obra é o seguinte, o resultado da obra, o que acontece na obra de Deus, não é exatamente resultado do que somos. Porque se a obra fosse resultado do que somos, ia ser um problema. Primeiro porque nós não somos tão bons assim em nada. Somos só relativamente bons. Mas não somos absolutamente bons em nada. Já começa aí o problema. Você é bom em alguma coisa e é ruim em outras. Né? Você consegue fazer algumas coisas, não consegue outras. Até suas virtudes. Você tem algumas virtudes e tem uns defeitos que
de vez em quando tapam até as virtudes, certo? Então nós somos isso, essa massa que nós somos. Se dependesse de nós só, não seria. Agora tem uma outra, se nós fôssemos bons mesmo, certo? Se fôssemos bons, também a coisa não ia dar certo, porque tem uma coisa em nós que a queda deixou gravada em nós, que é o retrato de Lúcifer em nós, que é a vaidade. Qualquer pessoa que começa a fazer a coisa muito boa para Deus e começa a achar que ela é que é a boa, que a coisa dá certo por causa dela, começa a nascer no seu coração e a desenvolver-se no seu ser, e a tomar conta da sua mente, e a devorar a sua pessoa, a vaidade. E estragaria tudo. Então não tem jeito. Paulo reconhece que a obra, para dar certo, não pode depender do que nós somos. Então a primeira coisa, na visão da obra de Paulo, ele reconhece que há graça. Tem um texto lá em Coríntios que Paulo diz o quê? Pela graça de Deus, sou o que sou. É isso? Lembram desse texto? Vamos lá, alguém acha aí? 1 Coríntios 15:10. Leia aí em voz alta. 1 Coríntios 15:10. O que é que Paulo está dizendo lá? Eu pensei que vocês soubessem esse texto, vocês não sabem. 1 Coríntios 15:10. O que é que diz? Fica a dúvida de alguma coisa? Pela graça de Deus sou o que sou, trabalhei muito mais que os outros apóstolos, mas não eu exatamente, a graça de Deus que foi comigo. Tá certo? Então, o tempo todo ele reconhecendo que o mérito não é dele. Bom, a segunda coisa que ele tem da obra é que a obra do Evangelho só é possível por causa do que Jesus Cristo fez pela gente. Ele começa dizendo lá então, sou grato a meu Deus, mediante quem? Essa é a segunda coisa. Se não for por Cristo, eu não consigo nem manifestar gratidão a Deus. Não chega a Deus, porque eu sou pecador. E como pecador, nem gratidão eu consigo fazer com que chegue a Deus. Porque Deus não tem absolutamente comunhão com pecadores. Deus não tem comunhão com pecadores. Pecadores não têm vez com Deus. Deus tem comunhão com pecadores que foram justificados por Jesus. Então, tanto para Deus chegar até a gente, é por Jesus. Quanto para a gente chegar até a Deus, é por Jesus. Isso aí é uma ponte, em que Deus está do lado, o pecador está do outro. Deus, para alcançar o pecador, precisou vir através de Cristo, do que Jesus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O pecador, para chegar até Jesus, precisa passar porque há um só mediador entre quem? Jesus Cristo. Bom, então é isso. Eu dou graças a Deus, isto é, eu reconheço a graça de Deus na minha vida, e agradeço a Ele, e faço isso por intermédio de Jesus, porque se não fosse Jesus, nem a minha gratidão chegaria a Deus. É por intermédio de Jesus que tudo o que acontece, acontece. Em terceiro lugar, nessa visão da obra de Paulo, ele vê que a obra é para todo mundo, é uma composição universal dos salvos, a salvação é para todos. Onde é que está isso aí no versículo 8? Qual é a frase em que ele deixa isso muito claro? Que é para todo mundo. Em todo mundo está sendo anunciada a fé, quer dizer, a fé é anunciada a todos, porque é para todos, a mensagem é para todos. Então, Paulo tinha essa visão da obra, não era a mesma visão da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém achava que a mensagem era só para quem? Para os judeus. Não é? Precisou ter uma grande perseguição para eles saírem de lá fugidos, correndo, e aí onde eles se escondiam, eles pregavam. Aí é que o evangelho começou a... Mas quem realmente sistematizou esse negócio de pregar o evangelho aos gentios foi Paulo. Porque ele sempre teve essa visão. E olha que ele era fariseu, hein? Veja como é que a mente desse homem foi transformada. Ele era fariseu. Mais do que ninguém, ele talvez se tornasse um reducionista.
um bairrista. Sabe? Paulista é muito bairrista, né? Ele é sim. Mas, a gente tem paulistano. É muito bairrista. Quer dizer, então ele podia ter se tornado um bairrista. Como é que é? Farinha pouca. Primeiro. Né? Mas não, ele tinha essa visão universal. A salvação é para todos. E por fim, olha só. Em todo mundo é anunciado o quê? A fé que vocês têm. Para Paulo, a fé era algo ativo e que dava frutos. Sabe? Para Paulo é impossível haver uma fé que é só um sentimento. Ou haver uma fé que é só aqui. Ou uma fé que fica omissa. Não. Se é fé de verdade, ela tem que ser ativa, ela tem que ser propagada e ela tem que fazer frutos. Então, no mundo inteiro está sendo anunciada a fé que vocês estão pregando, tem gente se convertendo, e isso vem de vocês. Por quê? Porque é uma fé que não há fé teórica só. Se é fé teórica, ela não é fé de verdade. A fé verdadeira é a que age, é a que promove as coisas, é a que dá frutos. Bom, então essa aí é a visão de Paulo, como o versículo 8 descreve ele mesmo, fazendo esse autorretrato do que ele pensava. Qual é o estilo de serviço de Paulo? Como era o jeito dele trabalhar? Então ele está falando para os romanos a respeito dele, tá? Quem sou eu? E como ele queria chegar à Espanha, quem sou eu? Certo? Então, olha, quem é o apóstolo Paulo? Então, a visão da obra, qual é a visão que eu tenho da obra? Segundo, qual é o meu jeito de trabalhar? Cada um tem um jeito de trabalhar. Não é? Cada um tem um jeito de trabalhar. Paulo tinha o dele. Qual era o dele? Primeiro, ele nunca perdia de vista que ele era o quê? Então, o que é que ele diz lá no verso 9? Deus a quem sirvo. Sirvo como? Porque para ser servo não adianta só servir. O camarada pode servir por obrigação. E aí não tem vantagem nenhuma. Ele pode servir porque está sendo obrigado a servir. Mas Paulo serve de coração. Ele serve porque ele quer. Ele serve porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele serve porque ele gosta de servir. E lembram-se aqui, quarta-feira passada, que ele se apresenta como servo e apóstolo, mas qual é a primeira palavra que ele usa? Servo ou apóstolo? Servo. E a gente fez aqui a distinção. Apóstolo era a função dele, era uma função. Como havia evangelistas, como havia mestres, como havia pastores, era apóstolo. Servo era a condição dele. E a gente disse aqui que não importa qual seja a função, mas a condição tem que ser a mesma. Não importa se você é isso ou aquilo no reino de Deus, mas a condição tem que ser a mesma para todos. Somos todos servos de Cristo. Todos nós servimos a Cristo. Então, Deus a quem sirvo de todo o coração. Segunda coisa, ele era o intercessor pelo corpo de Cristo. Onde é que tem a frase aí que ele mostra que ele intercedia pela igreja sempre? Verso 10, o que ele diz lá? Em minhas orações peço... Bom, então ele está sempre intercedendo pelos romanos, como sempre, verso 9 diz lá, como sempre me lembro de vocês, e aí continua verso 10, em minhas orações. Então era o estilo dele trabalhar. Ele estava sempre intercedendo pela igreja de Cristo, sempre orando pela igreja de Cristo. Terceira coisa, no jeito dele trabalhar, ele era sempre fiel ao evangelho, ele diz no verso 9, pregando o evangelho do seu filho. Então essa fidelidade ele não perdia, sempre pregando o evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo que ele pregava, não era outro evangelho. Lá em Gálatas ele vai falar de um outro evangelho, quando ele fala, eu estou impressionado como vocês já se deixaram levar por outro evangelho. E aí ele diz, se um anjo dos céus vier anunciar outro evangelho que não seja o de Cristo, que ele seja
maldito, não é? Bom, então o evangelho que Paulo pregava era o de Cristo, e ele era fiel ao evangelho de Cristo. Quarto, agora vejam, pode parecer que, mas essas duas coisas, às vezes, elas se contrapõem, e Paulo conseguia harmonizá-la. Uma pessoa que tem muita capacidade de planejamento, ela acha que só planejando vai acontecer. Então ela se fixa muito na sua capacidade de planejamento, planeja, organiza, etc., usa todos os recursos. E uma pessoa que só depende da vontade de Deus não se organiza. Acha que Deus vai fazer tudo sozinho. Isso é igual o pregador, que abre a Bíblia, taca o dedo ali, e o versículo onde cair, não é? Isso é igual a história do pastor que foi fazer casamento, chegou atrasado, a noiva e o noivo já estavam lá, aí ele chegou, abriu a Bíblia, e abriu primeiro em Gênesis, e Deus fez a mulher, aí bateu o vento, aí caiu na página de Gênesis 6 do dilúvio e estava lá. E ela tinha 50 côvados, 40 de largura, 30 de comprimento, etc. Bom, a gente quando bota o dedo assim, é complicado. Porque você vai, vamos ver qual é a mensagem que Deus tem para mim. Aí bota lá, Judas foi e enforcou-se. Não é isso. Tá, vai tu e faz o mesmo. Pronto, aí você cria a igreja dos suicidas, né? Bom, quem só depende da vontade de Deus sem planejamento é um risco. Quem só planeja sem depender da vontade de Deus também é um risco. Paulo, ele harmonizava as duas coisas. Ele planejava e dependia da vontade de Deus, como ele diz lá no verso 10. Ele diz assim, olha, que pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então a gente sabe que ele tinha planejado, no verso 13 ele diz isso, muitas vezes planejei visitá-los. Mas no verso 10 ele reconhece que não adiantava só planejar visitar, era preciso que Deus abrisse um caminho. Então as duas coisas têm que acontecer. Paulo era um estrategista. Por exemplo, Paulo nunca começava um trabalho numa cidade rococó. Nunca. Ele começava sempre um trabalho num grande centro. Percebem isso? Por quê? Ele dizia o seguinte, eu não vou ficar perdendo tempo numa cidadezinha que não tem nenhuma influência. Eu vou ficar aqui, prego o evangelho aqui, e daqui sai para os lugarzinhos sem influência. Se eu for primeiro para um lugar sem influência, não vai chegar nunca aqui. Então ele ia nas grandes cidades. Ele começava nos grandes centros, para que o evangelho chegasse nos pequenos centros e nos lugares mais afastados. Isso fica muito claro no planejamento que ele faz. As cidades que ele escolhe são sempre cidades poderosas. Éfeso, Corinto, Tessalônica, queria Roma. Sempre grandes centros. Que ele pensava assim, vamos começar num grande centro, que a coisa cresce logo, depois o restante, com o tempo, vai sendo alcançado. Então, era um estrategista. Não tem como negar que ele era um estrategista. Mas não dependia só das suas estratégias. Ele confiava e buscava a aprovação de Deus e a vontade de Deus. Várias vezes acontece de Paulo dizer o quê? Mas o Espírito Santo me impediu. Como também acontece dele não estar pensando no lugar, e o Espírito Santo chamá-lo, como foi no caso da Macedônia, que ele sonhou, e no sonho o que aconteceu? Apareceu um anjo que dizia o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então aconteciam as duas coisas. Ele planejava, mas Deus fechava a porta. Não vai por aí não. Ou então ele nem planejava e Deus chamava. Não, vem para esse lugar aqui. Certo? Então, tanto é nocivo a gente nunca planejar e deixar tudo nas mãos de Deus, tá? Que aí é como que um camarada comprou um terreno, aí limpou o terreno tudo, carpiu tudo, cortou a grama, tirou o matagal, deixou o terreno limpinho. Aí disse que passou o padre, olhou, né, e disse para ele assim, que belo trabalho você e Deus fizeram aí, meu filho. Aí ele virou para o padre e falou assim, mas enquanto Deus estava trabalhando sozinho aqui, o senhor viu como é que isso aqui ficou? Então é isso, quer dizer, a gente não pode esperar que Deus faça tudo, até porque Deus, quando fez o homem, foi a última coisa que ele fez sozinho.
a partir daí, até para fazer milagres, ele tem que usar o ser humano. Percebem? A última coisa que Deus fez sozinho foi o ser humano. Foi a última coisa que Deus fez sozinho. Nem para fazer a mulher ele já não fez sozinho mais. Não é? Para fazer a mulher ele já precisou do homem. Já precisou da costelinha lá do homem, né? Para fazer a coisa bonitinha, direitinha, etc. Então, aí a gente aprende que é preciso, sim, estar sempre em parceria com Deus. A gente planeja em parceria com Deus. Bom, então esse era o estilo de trabalho do apóstolo Paulo. Agora, nos versos 11 e 12, Paulo fala qual é a importância da igreja para ele. A comunidade de fé, não é? O que ele diz lá nos versos 11 e 12? Que ele queria ir para Roma para quê? Anseio, eu quero muito vê-los, para quê? Para ir aí tomar um lanche com vocês? Para ir aí fazer um passeio com vocês? Não, para quê? Compartilhar algum dom espiritual, sabe? Quer dizer, alguma coisa boa que eu possa fazer que faça vocês crescerem. Mas não é só isso. Ele diz, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Ele não acha que é só ele que vai abençoar a igreja. Ele diz, vocês também vão me abençoar. Vai ser um crescimento mútuo. Isso para Paulo é igreja. É todo mundo se fazendo crescer. É todo mundo contribuindo para o crescimento de todo mundo. É todo mundo usando dons espirituais para abençoar todo mundo. Essa é a visão que ele tinha. A igreja é exatamente essa troca recíproca. Paulo vê uma importância enorme na igreja, como uma experiência coletiva de crescimento. Para Paulo é impensável uma fé solitária, uma comunhão solitária. Não tem como você crescer espiritualmente numa comunhão solitária. Não é? Então, Paulo acha que se é uma comunidade de fé, há um crescimento. Ele tinha essa ideia de igreja, ele valorizava a igreja. Sabe? Ele valorizava a igreja. Para ele não era a igreja que salvava, mas a igreja tinha esse papel fundamental no trabalho com os salvos, no cumprimento da missão de Cristo, na cooperação entre os irmãos. No milagre da pesca maravilhosa, que Pedro lança as redes se enchem de barco, aí Pedro começa a puxar aquilo sozinho. O que acontece? As redes começam a romper, porque o peso dos peixes da mar. O que Pedro faz? Lembram disso? O que ele faz? Chama os outros para ajudar, vamos puxar junto a rede. Porque se eu ficar puxando sozinho aqui, a rede arrebenta. A importância que a igreja tem, o que uma pessoa não pode fazer sozinha, ela pode fazer na coletividade da comunidade de fé. Pode fazer no conjunto do corpo de Cristo. Então ele tinha essa visão de igreja. E tinha o coração missionário. Finalmente a gente chega ali nos versículos 13 a 15, quando Paulo vai descrever o amor que ele tinha por missões. No verso 13 ele diz, quero que vocês saibam que muitas vezes planejei visitar, mas fui impedido de fazer até agora. Meu propósito qual é? Colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Ele fala, tudo aquilo que eu tenho feito até agora, as cidades todas que eu fui, as igrejas todas que eu organizei, eu quero que aconteça isso também aí com vocês. Eu quero expandir, o evangelho é para expandir. A obra missionária estava no coração de Paulo. E ainda ele diz que é compromisso dele. Ele se diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Gregos eram aqueles que estavam no âmbito da chamada área civilizada. Bárbaros eram os que estavam fora da área civilizada, eram os selvagens. Sábios eram as pessoas instruídas. Ignorantes eram pessoas sem instrução. Ele diz, eu quero atingir todo mundo. A obra missionária é expansiva, é para pegar todo mundo, para pescar todo mundo, eu quero alcançar todo mundo. Agora, ele usa essa expressão, sou devedor tanto a gregos quanto bárbaros,
O que ele está querendo dizer com isso? Eu até escrevi ali para a gente guardar bem isso. Quando ele diz, eu sou devedor aos gentios, não é porque ele estava devendo... Quando é que a gente é devedor? Quando alguém empresta alguma coisa para a gente, certo? A pessoa empresta, aí a gente deve aquilo. Mas ele não era isso que ele estava querendo dizer. Ele dizia, eu sou devedor por quê? Porque Deus me confiou uma missão junto a vocês. E eu tenho que cumprir isso, eu devo isso a vocês, porque Deus me mandou até vocês. Eu sou devedor de todos, porque Deus me mandou a todos. Deus me mandou aos gentios todos. Eu tenho que alcançar esses gentios para o Evangelho. De certa forma, a igreja é devedora ao mundo, porque a igreja tem a missão de alcançar o mundo. Nós devemos ao mundo a pregação do Evangelho, porque Deus nos confiou essa missão. Paulo se sentia sempre devedor disso. Eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que fazer isso, porque foi uma coisa da qual Deus me incumbiu. Vejam a visão que Paulo tinha a esse respeito, como é que isso, de certa forma, fez com que a sua vida se pautasse nesse grande desafio. Ok, agora vamos aqui a algumas lições práticas que eu queria compartilhar com vocês. Em cima disso tudo que nós dissemos, o que a gente pode aplicar de forma prática para a vida da gente? Bom, primeiro, a visão que a gente tem da obra de Deus não pode ser a nossa visão, tem que ser a visão de Deus. Tem que ser a visão da palavra, o que a palavra ensina que é a obra de Deus, que deve ser a nossa visão de obra de Deus. São esses contornos que a palavra dá. A missão da igreja qual é? Está lá, na palavra, pregar o Evangelho, dar testemunho, abençoar as pessoas, ajudar os que sofrem, está tudo lá, esses são os contornos, não é a gente que vai inventando o que a igreja tem que fazer. A gente tem que aprender o que já está lá estabelecido. Então a visão da obra não é a nossa, é a visão de Deus. A gente tem que estar sempre atento ao que a palavra ensina a respeito do que Deus quer que façamos. Para que lugares a palavra aponta que nós devemos seguir. Então essa é a primeira lição prática que nós tiramos dessa própria visão do apóstolo Paulo. A visão não era dele, a visão era do Evangelho, da palavra de Deus para ele. Segundo, hoje em dia é muito comum, existe uma classe que está crescendo muito aí, que é a classe dos sem igreja. É muito comum hoje uma pessoa dizer, eu respeito o Evangelho, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, mas não quero saber de igreja. Quer dizer, não tem nada mais anti-paulino, né? Nada mais anti-evangelho. Vejam a importância que Paulo dava à igreja. Como ele fazia questão de ir lá em Roma conhecer a igreja e de, junto com a igreja de Roma, chegar à Espanha. De como ele diz, eu quero ir aí ensinar vocês e quero que vocês me ensinem. Eu quero ir aí abençoar vocês e quero que vocês me abençoem. Cada igreja que Paulo fundava, depois de um tempo ele voltava, repassando naqueles lugares, para ir confirmando a fé daquelas pessoas, para ir ajudando o crescimento espiritual daquelas pessoas. Então não tem esse negócio de dizer Cristo sim, igreja não. Porque a igreja é o que de Cristo? É o corpo. É como se você cortasse a cabeça e quisesse... Mas a palavra de Deus chama a igreja de outra coisa de Cristo. O que é? Noiva de Cristo. É noiva de Cristo. Os maridos que estão aqui, eu pergunto, os maridos que estão aqui. Uma pessoa chega para você e diz assim, olha, gosto muito de você, quero ser seu amigo, mas eu não suporto a sua mulher. Sua mulher não passa aqui, ó. Ô, criaturinha desprezível. Ô, criaturinha tosca. Então, olha só, eu quero ser seu amigo, quero andar com você, mas, por favor, não me obrigue a conviver com a sua mulher, porque eu não gosto dela. Um marido que aceitasse essa amizade era um marido cretino. O que as mulheres acham? É ou não é?
Mas é. Marido cretino. Aceitar uma amizade de uma pessoa que fica falando mal da mulher dele. Não é? Um marido cretino, não tem nem como. Ora, quando alguém diz assim, ambos uma só carne, exatamente, a cara de um focinho do outro, não é isso? Então, quando a Bíblia diz que a igreja é noiva de Cristo, ela está dizendo não tem como. Não tem como gostar do amigo e desprezar a mulher, a noiva. É tudo uma coisa só, está ali, sabe, está ali junto. Agora estou lembrando disso que tem uma frase do Nelson Rodrigues, dramaturgo Nelson Rodrigues, que o Nelson Rodrigues dizia assim: toda mulher gosta de apanhar, só as neuróticas reagem. Aí eu cheguei em casa, falei isso, o universo feminino que eu tenho em casa, logo gritou, eu falei, aí, tudo neurótica. Mas, bom, então é o seguinte, não adianta querer exaltar o marido e desprezar a mulher, não adianta. Então é isso, não tem esse papo, quero Cristo, mas não quero a igreja. Quero a cabeça, mas não quero o corpo. Como é que o corpo vale alguma coisa sem a cabeça? Quero a noiva, mas não quero o marido? Não tem como. Terceiro, os dons espirituais são importantes. Deus distribui os dons espirituais para a igreja e tal. Mas Paulo, mais do que ter dons, ele se sentia um dom. Ele mesmo era um dom para as pessoas. Então, mais importante do que a gente ter dons, é a gente ser um dom. É a gente ser um presente de Deus para os outros. É a gente ser um instrumento de bênção para os outros. O maior dom que a gente deve ter, diz Paulo, qual é? Amor. Então, não importa se você tem um monte de dons, se você não consegue amar, se você não consegue ser uma coisa agradável para os outros, se você não consegue ser uma bênção para os outros, os outros dons não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido absolutamente nenhum. Então o que Paulo diz, olha, eu quero ir aí para abençoar vocês com algum dom espiritual e quero que vocês me abençoem. Quer dizer, Paulo queria convívio, Paulo queria amor, Paulo queria fraternidade, troca entre os irmãos. Então, isso também deve ser nosso alvo, nós sermos dons para as pessoas. Mais do que ter dons, o importante é nós sermos um dom. É interessante que Jesus Cristo, até onde eu saiba, o Senhor Jesus Cristo nunca falou em dons. Mas nenhuma palavra de Cristo em que ele sente para ensinar sobre dons do Espírito para as pessoas. A única coisa do Espírito Santo que ele diz é que ele ia para o Espírito vir e que o Espírito iria ser o Consolador. Foi o máximo que ele falou sobre o Espírito. Mas ele não citou uma lista de dons como Paulo cita. Não. Mas Cristo foi um dom, ele mesmo inteiro. Foi um presente. Deus deu Jesus. Jesus foi o presente para o mundo. É isso. Paulo queria ser o dom para a igreja. Queria ser um presente de Deus para a igreja. Essa deve ser a nossa preocupação maior. Mais do que ficar querendo saber quais são meus dons, eu devo me perguntar, eu sou um dom para as pessoas, eu abençoo a vida das pessoas, isso é fundamental. E a última coisa é que a alma de missões é o amor por missões, não tem jeito. A gente não vai fazer missões se a gente não amar missões. Se não tiver essa mesma visão do apóstolo Paulo de que nós somos devedores ao mundo da palavra que pregamos. Devedores ao mundo do Evangelho. Devedores ao mundo do anúncio de Cristo. Esse sentimento é que tem que formar nossa consciência missionária. Uma igreja só consegue ser missionária se ela tem essa consciência de que ela deve ao mundo a pregação do Evangelho, que é o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Bom, então aqui nós terminamos
sobre o mensageiro. Vocês já perceberam, vocês já notaram quais são os versículos que vêm depois? Qual é o versículo 16 e o 17? O que Paulo diz lá? No verso... Porque não me envergonho do evangelho. Então, essa aí era a mensagem de Paulo. Próxima quarta-feira, eu não estarei, porque a minha filha Laura chega de uma viagem que ela fez para fora do Brasil, e ela chega justamente nesse horário aí, entre 7h30 e 8h. Depois de 20 dias longe, eu estou ansioso para vê-la. O Hudson vai fazer o estudo aqui com vocês, mas de uma visão, ele não vai fazer exatamente Romanos, mas ele vai falar sobre o trabalho de Paulo como missionário, e só para manter a coisa. E depois a gente volta na quarta-feira seguinte, então, com esses 2 versículos. Só esses 2 versículos a gente vai tirar uma série de coisas deles, que é a mensagem de Paulo. Paulo é o mensageiro, e ele agora vai falar sobre a mensagem dele, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele cita Abacuque, quando ele diz: o justo viverá pela fé. É uma palavra de Abacuque, a gente vai saber por que ele cita Abacuque, o que Abacuque tem a ver com essa história, e por que é que o Evangelho é de fé em fé. Por que o Evangelho é para judeu, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Tudo isso a gente vai ver no estudo sobre esses 2 versículos. Diga. Na visão do apóstolo Paulo, a igreja nem vai falhar. Ele sempre disse que no final a igreja será vitoriosa. O que Paulo acha é o seguinte: a igreja não tem alternativa, porque ela foi chamada para cumprir essa missão. E ainda que alguns... Porque, veja, a igreja, ela não é o reino é maior do que a igreja. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é uma agência do reino no mundo. Todas as vezes que a igreja se aproxima dos valores do reino, ela consegue cumprir a sua missão. Quando ela se afasta, ela não consegue. Então a gente tem períodos na história em que a igreja, Idade Média, por exemplo, a igreja se afastou a beça, aí na Reforma Protestante ela volta a se identificar com o reino. Agora, o importante é a gente saber, ainda que alguns não cumpram a missão, nunca será a igreja toda. Sempre Deus estará, a mesma experiência de Elias, ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A Elias pensou que estava sozinho, mas não é. A igreja não tem alternativa, ela tem que cumprir essa missão. Vai falhar? Alguma parte da igreja às vezes falha, quando se afasta, não. Mas outra parte da igreja, naquele momento em que uma parte está falhando, a outra parte está cumprindo seu papel. Nunca acontece da igreja falhar como um todo. Sempre a igreja estará, de alguma forma, haverá alguma expressão da igreja que estará fiel. É a mesma coisa aqui. Eu vivo dizendo para vocês, hoje os evangélicos no Brasil são um problema, porque a gente vê uma distorção enorme do evangelho. E aí a gente vai dizer, bom, perdemos a batalha? Nada, não existe. Existem aqueles que continuam fiéis ao que o evangelho é de verdade. Então, Deus sempre levanta pessoas para continuar a obra, isso é fato, tá certo? Muito bem, vamos encerrar? É isso? Então vamos orar pedindo que Deus nos dê a mesma visão de igreja, de evangelho, o mesmo estilo de trabalho de Paulo. Não adianta nada a gente ler tudo isso, ouvir tudo isso e não pedir que sejamos isso. Que nós sejamos isso que o apóstolo Paulo descreve, tanto em visão da obra, quanto em estilo de trabalho, quanto em coração missionário, quanto na visão da igreja. Que nós participemos dessa mesma visão do apóstolo Paulo. Vamos ficar em pé e vamos orar e encerrarmos. Senhor querido, nós te pedimos que essas preciosidades da Tua palavra, e muito especialmente essa preciosidade que é a carta aos Romanos, com seus ensinos e suas lições, possa ficar gravada nos nossos corações. Nós somos imperfeitos, como Paulo também era imperfeito,
mas nós queremos ter o mesmo amor que Ele tinha, a mesma visão que Ele tinha. Na sua imperfeição, Tu fizeste uma grande obra através dele, e na nossa imperfeição, faz a mesma coisa. Faz com que nós sejamos usados, que sejamos uma igreja útil para Teu reino, que sejamos uma igreja instrumento do Teu reino. Que nossas vidas aqui, a partir de nós, a Tua obra possa se expandir através de nós. É o que nós pedimos. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos uma noite de descanso, tranquila, serena. E Te pedimos, no meio de todas as atrocidades, maldades, violências e desesperos desse mundo, mantém o nosso coração firme na Tua palavra. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.